Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. O assunto que eu escolhi hoje aqui para a gente conversar é como posso me valorizar, né? Porque esse assunto ele é cotidiano, ele é muito legal, né? A gente está sempre comentando sobre isso. Como é que eu posso me valorizar? A questão da autoestima, né? Como é que isso funciona? Então, assim, independente das palavras que a gente use, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que ver a energia que está por trás disso tudo. Então, quando a gente fala em alto valor, a gente tem que perceber a diferença de quando a gente está agindo somente pelo ego, porque o ego não é ruim nem bom, né? Na verdade, o ego é uma ilusão, mas ele aqui nesse plano que a gente está, ele funciona como uma certa defesa, uma proteção, né? Só que é uma proteção baseada no medo, né? Que se a gente for fuçar mais a fundo mesmo, de forma mais profunda, a gente vai sempre achar o medo do amor, né? O medo de amar verdadeiramente. A gente tem medo desse amor. Eu falo do amor de forma abrangente, né? O amor do espírito, aquele amor que a gente não consegue dimensionar em palavras, né? Porque ele é muito extensivo. Então a gente tem medo disso. Aqui nesse plano a gente está num corpo físico, né? A gente está com um certo limite, entre aspas. Então o ego ele vai estar aqui o tempo todo enquanto a gente estiver aqui nesse corpo, né? E tudo certo nisso, é um caminho. A gente está aqui aprendendo a reconhecer a nossa essência, a relembrar, reconhecer o nosso espírito. Então tá tudo certo em ter ego, né? O ego existe. É claro que aos poucos, em camadas, ele vai se dissolvendo, né? As camadas de ilusão. Porque o ego, no final das contas, é uma ilusão. Tudo aqui a gente projeta, né? Tudo aqui é uma ilusão. Só que enquanto a gente está aqui no dia a dia, fazendo as nossas coisas, tendo que lidar com o dinheiro, com a família, com o namorado, né, com tanta coisa, isso parece muito real aqui pra gente. Então, afinal de contas, a gente tem que aprender a lidar, né, com tudo isso. A gente não pode ignorar que a gente está no mundo. Agora, a gente vai viver nesse mundo com uma visão espiritual. Então, muda tudo, tudo, né? A nossa vida, ela muda. Toda a visão, tudo. A gente muda com essa. Quando a gente começa a olhar pra gente, né? Começa a se sentir bem com o que a gente é. Esse é o foco, né? Diário. E começa a permitir que o espírito haja na nossa vida. Então aí as coisas começam a melhorar, né? Então, para começar, tem muita coisa escondida, né? Muita coisa inconsciente. Então, você não se culpe quando essas coisas começarem a vir à tona e você começar a pensar, nossa, mas é tanta coisa que eu tô vendo que eu nem sabia, né? Agora que eu tô vendo. Se sinta feliz por isso, né? Porque você tá conseguindo trazer a luz da consciência, você tá conseguindo, você tá dando os seus passos, né? Mesmo que sejam pequenos passos, isso é assim para todo mundo, né? Aqui a gente às vezes fica meio emperrado mesmo, entendeu? A coisa anda, aí você para um pouco, toma um fôlego, não entende, aí entra a mente com as divagações da mente, aí você volta pro caminho. Então é assim mesmo para todos nós, né? Todos nós estamos nesse barco aprendendo. E aí começa uma questão básica, que é assim, a gente aprendeu que não somos suficientemente bons, né? A gente aprendeu que somos pequenos, pecadores, naquele pior sentido, né? Da culpa, do sofrimento. E como eu falei antes, muita coisa está escondida. Então talvez você nem se dê conta do quanto você se critica, se coloca para baixo, né? Então isso é que tem que ser o foco, mudar isso. Mas não é só, viu, gente? Olhar no espelho, isso é um exercício muito bom. E por sinal é muito difícil, né? A gente se olhar no espelho e se aceitar assim, 100%. Então o exercício que a gente também aprende é sempre assim, você vai lá, se olha no espelho, se dê força, né? Se levante todo dia, eu sou bom, sou bonito, né? Sou bonitona e tal. Tá, beleza, isso é uma parte, é legal isso, mas a gente não pode ficar só nisso, só nessa casca, né? Só nessa coisa. Esse eu sou bom, eu sou legal, eu sou forte, isso tem que vir de dentro para fora, né? Quando a gente vê uma pessoa bonita, como é essa pessoa bonita que a gente fala?
Se você for na onda do ego só, dos condicionamentos, da cabeça, você fica olhando, né, falando do corpo e se frequenta, se faz tal exercício ou não. Enfim, você vai criar um padrão na sua cabeça. Isso vai variar, né, claro, de pessoa para pessoa, mas de qualquer maneira a sociedade, em cada época, ela cria uns padrões malucos, né? Aí se você não se enquadrar ali, não, aí a pessoa é feia, eu não sei o que. Gente, a gente simplesmente aprendeu a não se dar sossego, né? Principalmente as mulheres. Eu acho que os homens também têm as travas deles, as coisas, né? As críticas, as autocríticas. Mas as mulheres, então, elas aprenderam que, enfim, é um sofrimento só, né? Eu não tô bem, aí engorda meio quilo, já tá assim desesperado, né? É um pouco difícil, né? E junta a sensibilidade, que é enorme, nossa, vira um rolo só. Então, gente, a gente tem que começar a se gostar, mas é assim, é um trabalho diário, né? É aos poucos, você não tem que, como eu falei antes, não tem que ficar desesperado porque, ai, nossa, mas as coisas estão vindo à tona e eu não sabia que eu me colocava tão assim para baixo. Aí nesse momento parece que tudo fica grande, né? Você toma consciência daquilo. Você não sabia. Aí começa a vir aquelas cenas do passado, né? O quanto você se deixou maltratar pelos outros, que no fundo é por você mesmo, né? E quando a gente acaba permitindo uma invasão de outras pessoas no nosso campo energético, isso acontece muito na parte afetiva, né? Relacionamento íntimo, nossa, isso é um prato cheio para que um invada o outro, né? Mas nos casos de vampirismo, às vezes é muito comum você ver uma pessoa, né, explorando a outra energeticamente. É um manipulando e o outro sempre sem forças, ali fazendo tudo que a pessoa quer, né, e se privando, se prendendo. Então isso tudo faz parte da autovalorização, né? Então a pessoa, para se valorizar, é uma coisa que é muito mal compreendida também, né? A gente aprendeu assim, fazer o quê? Agora tem que, né, desaprender. A gente aprende para se valorizar, a gente tem que ficar por cima da carne seca, né? Tá sempre ali sendo superior e falando das nossas conquistas para o outro e mostrando, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, isso pode ser até um pouco divertido no começo, mas você nunca vai atrair uma pessoa de verdade, que goste de você de verdade. Por quê? Isso é um falso valor. Você está fazendo baseado na sua cabeça, nos seus condicionamentos. Você tem tanto medo que a pessoa entre no seu mundo, que a pessoa te conheça de verdade, que você já começa a colocar um monte de coisa na frente, entendeu? Um monte de máscara, né? Para que a pessoa não veja as suas vulnerabilidades, para que a pessoa não entre, né? Isso é completamente compreensível. Todos nós, em algum grau, de algum jeito, a gente tem medo de se machucar, né? Ainda mais nessa área afetiva, é tudo tão, né? A gente fica pisando em ovos ali, não sabe direito como lidar. Mas é daí que começa o trabalho. Se você não começar, nunca vai sair do lugar. Então, às vezes, também as pessoas me falam, mas Ana, isso é muito difícil, é difícil. Gente, é mais difícil ficar parado sofrendo do que você mexer nas coisas, sinceramente, eu acho isso. Tem incômodo? Tem, mas já não tá ruim, já não tá te incomodando, então ficar assim é muito pior. Até porque, claro, cada escolha que a gente faz tem um preço, né? Eu falo esse preço entre aspas, porque eu não vejo isso daquela forma pesada. Agora você tem que pagar isso, tá vendo? Paga o preço e tal, aquela coisa pesada, não. Mas eu vejo que cada caminho, claro, você escolheu, né? Aquilo vai ter uma consequência e tudo. Mas esse preço, ele é tão mais leve, porque você vai estar seguindo a sua alma, é tão compensador, que você simplesmente não tem como voltar atrás, né? Você olha para outras partes da sua vida em que você agiu de outra forma e você pensa, não, nossa, eu não quero mais fazer aquilo. Entende? Você se perdoa, você não fica arrependido naquele sentido ruim, né, de autopiedade, não. Você faria certas coisas diferentes, sim, se você hoje em dia tivesse outro entendimento, né? Mas você não quer mais aquilo que você fazia antes, aqueles padrões. Você realmente chegou à conclusão que a funcionalidade de seguir a alma é muito maior, né? Você se diverte mais, você aproveita mais o seu dia. Você conhece pessoas mais bacanas, porque você começa a atrair, né, gente bacana também para você.
Então, isso tudo vai partir desse lugar interno seu, que é o da autovalorização. Mas é aquela verdadeira, aquela que você vai seguir o seu sentir. Sabe aquela vibração no corpo, aquela coisa boa, aquela frequência gostosa, assim, de sentir no seu corpo. Poxa, eu tô fazendo isso, eu tô vibrando na luz, né? Eu tô bem. Então, é por aí, né? Já dei meu recadinho de hoje. Muita gratidão a vocês e pelo carinho, as mensagens e todo mundo que acompanha as minhas páginas. E o blog também, né? Que tá sempre atualizado lá, tudo bem bacana, girando essa energia toda aí, tá? Beijos e beijos e até o próximo áudio.